Exatamente. Bom, eu sempre falo que estratégia não é uma profissão, é um jeito de ser portanto, acabei indo naturalmente para esse caminho. Porque é uma atividade que realmente virou cargo, né, dentro do universo de marketing, de comunicação, de negócios. E neuro, porque eu, no paralelo da minha carreira, eu entendi que eu precisava entender de seres humanos. E eu gosto muito disso, e não é à toa que eu tenho um Que bom. programa que chama Estrategicamente. Então eu virei neurocientista e acabei mergulhando muito na ciência comportamental em diversos pontos de vista, tanto da neurociência, quanto das ciências sociais, antropologia, e do consumo e etcétera. Então você desenvolveu uma maneira de entender, você Isso, entende melhor como funciona a mentalidade das pessoas para você conseguir saber como se comunicar. perfeito. É basicamente isso, analisar seres humanos para poder Incrível. conectar marcas e O que que você pessoas. descobriu? Porque a gente está Eu descobri precisando. tanta coisa, e aí uma delas que eu vou trazer aqui é o que eu chamo de affect effect, o Affect poder Effect. da afetividade. Então, Uau. as tomadas de decisão são muito mais de fundo emocional e inconsciente do que racionais, né. Então, o ser humano em si toma decisões em 95% de forma inconsciente, no piloto automático. Uhum. E quem lidera esse piloto automático na sua, né, no teu comportamento? Esse hub chamado cérebro, que é só um hub, porque a gente é um organismo integrado, e ele usa um banco de dados interno para a tomada de decisão inconsciente rápida. Então, toda decisão que é rápida vem do seu inconsciente. Ou seja, se você faz sem pensar, você faz baseado em suas emoções, em seus aprendizados. Tudo que a gente vive na vida é marcado no nosso cérebro como uma experiência através de emoções. Então, no fim das contas, o que que é nosso banco de dados? Um banco de emoções que registraram determinadas experiências. Mas da maneira como você está falando, fica parecendo que você está mais associado à tecnologia Humana. celular, uma divina, não sei como a gente coloca isso. Mas do Divina. ponto de vista da tecnologia, como a tecnologia afetou bom, não haveria neurociência sem tecnologia também, né? Exatamente. Então, tem vários recursos neurocientíficos hoje para, por exemplo, avaliar dados subjetivos, porque a gente fala muito hoje do uso de dados no marketing. Uhum. E basicamente você tem uma série de fontes de dados para analisar de dentro da empresa, através de todos os rastros que um consumidor deixa nas suas experiências. Mas eu diria que a gente tem duas formas de usar a neurociência, por exemplo, nesse sentido. Uma, você entendendo o inconsciente e como funciona o processo de tomada de decisão, aí você analisa um dado e consegue reconhecer um viés comportamental inconsciente, uma motivação inconsciente, ou tecnologia mesmo, que é, eu posso usar, por exemplo, um sistema de análise de microexpressões, Uau! digital mesmo, e fazer uma pesquisa que analisa as reações emocionais das pessoas. Ou mesmo fazer um teste de associação implícita, que nada mais é do que uma espécie de joguinho, onde eu entendo quais são as percepções inconscientes das pessoas em relação a uma marca, em relação a um tema. Dá para avaliar preconceito, por exemplo. Você pode dizer que você não é preconceituoso, mas se Tá você fizer um mentindo. Quem teste, fala que você não é preconceituoso tá mentindo. exatamente. Então, dá até para procurar aí na internet, Incrível. IAT, que chama, tem um site da Harvard que é aberto, você pode fazer um teste lá. Muito legal. Você falou isso, eu até lembrei que hoje, pela primeira vez, eu cheguei aqui na Vivo e o sistema de entrada não era um crachá, era o rosto, é facial, né? Eu falei, nossa, e as microexpressões? Já pensou as microexpressões que a Vivo está captando de como as pessoas estão entrando no trabalho? Ian Black, você já entrou nesse mercado, já tem mais de 10 anos, fundou a New Vegas. Conta pra gente como é que a tecnologia está impactando você. Começou com, pelo que eu entendi, você é um publicitário, mas não foi sempre um publicitário. Você se tornou, escolheu essa profissão e tal. Enfim, conta pra gente aí como é que você escolheu o seu caminho e como é que seu caminho foi modificado pela tecnologia. Ótimo. Eu não sou formado em publicidade, né? Eu nunca imaginei que trabalharia com publicidade. Porém, acho que minha própria relação com tecnologias, e nesse caso, tecnologias de publicação, então lá atrás os blogs e depois as redes sociais, então também tecnologias relacionais, né, entre as pessoas, de comunicação, fez com que eu adentrasse esse universo, principalmente o universo de produção de conteúdo independente, que são, enfim, os blogs, e hoje tudo que a gente vê aí, TikTok, Instagram, YouTube,
E por conhecer bastante esse universo, eu me qualifiquei para entrar na publicidade justamente numa época em que ela estava começando a se relacionar com essas pessoas, né, com esses produtores de conteúdo independente e precisavam de alguma interface, de pessoas que conseguiam fazer essa conexão entre esses dois mundos. E daí foi quando eu caí de paraquedas na publicidade e chegando lá me senti super à vontade. Acho que é um universo muito interessante, é um universo que sempre te desafia a poder observar o momento que a gente está vivendo, não só da sociedade, e principalmente como essa sociedade ela é atravessada pelas novas tecnologias e como as relações vão mudando por conta dessas tecnologias, não só a relação das pessoas entre si, mas das pessoas com a cultura, das pessoas com as próprias marcas, né? E como é que a gente, a partir do momento que a gente percebe isso, a gente consegue também orientar as marcas a estarem nesse universo e nessa realidade de uma maneira mais adequada, que faça muito mais sentido, que produza os resultados de negócio que uma marca quer estar buscando. Antigamente